A graça e a paz a todos os irmãos. Vamos dar continuidade no livro de Romanos, meus irmãos. Eu parei no versículo 15 do capítulo 1. Vamos fazer o 16 e o 17. Que Paulo vai falar da definição do Evangelho. E ele começa assim no versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça revelada de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo que ele já não tem o sentimento que traz a ele vergonha alguma, que traz a ele o porquê não falar, porquê não anunciar Jesus Cristo a outras pessoas. Paulo está falando que ele já não sente vergonha. Ele não se envergonha. Ele não se envergonha do mesmo modo que Cristo chegou até ele, porque Cristo é o Evangelho, chegou até ele e o salvou e o libertou, quebrou as cadeias e deu a ele uma vida de transformação. Paulo está falando que ele já não se envergonha do Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é Jesus Cristo. Se podemos ver de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho é Jesus. Quando nós somos tomados por esse Evangelho, nós somos transformados. Nós tomamos outra forma da morte espiritual para a vida espiritual, do pecado para a justiça do Evangelho de Deus. Nós somos transformados, e quando nós somos transformados pelo poder de Deus que nos alcança, nós vivemos Jesus Cristo, nós respiramos Jesus Cristo, nós almejamos Jesus Cristo em toda a nossa vida. Paulo está dizendo que o Evangelho de Deus é poder para a salvação. Não existe um outro Evangelho além do de Jesus Cristo que pode transformar as nossas vidas. Não existe evangelho que pode pegar
o maior pecador perdido e transformá-lo e colocá-lo em plena justiça de Deus. Não existe outro evangelho além de Jesus Cristo que possa fazer do pecador um homem colocado na plena justiça do Senhor. Porque o Evangelho, ele é poder para transformar, ele é poder para libertar, para salvar e colocar o pecador que antes perdido na perfeita comunhão e relacionamento já justificado diante de Deus. Louvado seja Deus. Paulo está falando de todo aquele que crê. Mas é preciso o homem crer. Ele crê nesse evangelho. Se o homem não crê, o evangelho não surte efeito até então. Porque o evangelho ele passa toda a natureza de Deus perante a sua palavra e também a sua justiça, que é revelada na palavra de Deus. Ele pega o pecador perdido, quando o pecador perdido crê, a palavra do evangelho, ela transforma ele e coloca em plena justiça, pleno relacionamento com Deus. Mas é preciso o pecador manifestar a fé. É a fé movida pelo evangelho, revelada a justiça de Deus no evangelho, que transforma o pecador perdido mediante a fé. Então, ele é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus para salvação. Ele é poder de Deus para libertação de todo aquele que crê. De todos que creem. Deus não faz acepção de pessoas, mas é preciso cada um crer no evangelho. Louvado seja Deus. Aí Paulo continua, primeiro do judeu e também do grego. Paulo está se referindo que ele é poderoso, que Paulo se encontrava, como disse lá no versículo 14,
no estudo de antes, Paulo se refere que ele era devedor aos gregos, aos bárbaros. Aqui Paulo está falando primeiro do judeu e também do grego. Que o evangelho é poderoso para salvar. Primeiro do judeu, que o judeu se tinha numa posição, porque Jesus veio para eles, eles já achavam que estavam salvos, que não precisava de mais nada. Paulo fala que primeiro dos judeus e também do grego, e assim aos demais, aos gentios, a todos. Ele é poderoso para a salvação, porque o evangelho é libertador. Ele liberta, salva e transforma as vidas de todos que creem. E essa transformação é de dentro para fora. Diferentemente de muitas conversões que vemos por aí, muitos que se dizem convertidos, mas até então, diante do evangelho, estão apenas mais para convencidos do evangelho, convencidos de uma religião. Vemos o externo, mas o interno nega o evangelho, nega a justiça, nega a fé do evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo continua, porque nele se descobre a justiça de Deus que é revelada. É no evangelho que nós descobrimos a justiça de Deus. Louvado seja Deus. A justiça de Deus, ela sempre foi o centro das mensagens de Paulo. Louvado seja Deus. A justiça de Deus, ela pode ser entendida de várias maneiras. Primeiro, Deus faz sempre aquilo que é justo. E pode-se dizer que a justiça é um dos seus atributos. Louvado seja Deus. Segundo, meus irmãos, uma vez que Deus sempre faz o que é justo, suas ações ou atividades são às vezes identificadas como sua justiça. Louvado seja Deus. Terceiro,
a justiça de Deus é um presente divino para nós. Ela é um presente divino. Porque é através dela que Deus nos dá a oportunidade de nós sermos justificados. Louvado seja Deus. Diante dele. Deus nos dá essa oportunidade de nós sermos justificados diante dos seus olhos. É como um juiz. É como um juiz aqui da terra, que ele toma a causa de alguém e, ao rever a situação dessa pessoa, ele se encontra numa situação já resolvida diante dos homens. Aí ele justifica essa pessoa, como ela já não tem mais culpa. Ela já está inocentada. É isso que faz o nosso Senhor. Ele justifica o homem que chega a Cristo pelo seu evangelho. Ele justifica o pecador perdido que antes estava condenado. Ele conhece, ele vem para Cristo e ele abraça a fé, ele começa a praticar a sua palavra, e na sua palavra se encontra a vontade, o caráter de Deus. Ele começa a praticar essa palavra em obediência e fé. Ele vai se encontrar, a partir do momento que ele abraça a fé, ele vai se encontrar justo, como justo perante Deus, num verdadeiro e reto relacionamento com o Senhor, justificado. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, é no Evangelho que Deus se revela através do Evangelho a sua justiça. E nós, pela fé, abraçando Jesus Cristo pela fé, vamos praticar a sua palavra, que se revela na sua justiça. Vamos praticar pela fé
em obediência. Louvado seja Deus! E é por isso que Paulo fala que nele a justiça de Deus é revelada. É no Evangelho de Cristo que a justiça de Deus se encontra revelada. Não existe evangelho fora de Cristo. O evangelho de Deus é Jesus Cristo. Se tiver um outro evangelho que não é o evangelho da justiça revelada na sua palavra, não é evangelho. Não é o evangelho. Pois o evangelho é poder de Deus. No evangelho está a vontade de Deus, as atividades de Deus, o caráter de Deus revelado na sua palavra, mediante Jesus Cristo. O pensar de Deus se revela na sua palavra. E podemos encontrar tudo isso mediante Jesus Cristo. Então o evangelho de Deus é Jesus Cristo. E é no evangelho que a sua justiça se encontra revelada. E Paulo termina esse versículo 17, porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo, ele usa um versículo que nós encontramos lá no livro de Abacuque. O justo viverá da fé. Não tem como o homem viver no evangelho de Jesus Cristo se não for pela fé. Não tem como, irmãos. Muitos podem até falar de boca. Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas a fé é essencial. É essencial. Porque se nós não vivermos o evangelho de Jesus Cristo pela fé, nós não vamos ter vida praticante e a verdadeira vida espiritual com Deus. É mediante a fé que a justiça do homem, quando Deus fala o justo viverá pela fé, é aquele que se guarda, é aquele que pratica a palavra de Deus. Então vamos viver numa vida com Cristo do início até o final. É do começo ao fim. Não podemos parar na metade, nem pouco antes de terminar a nossa vida. Não, é do início ao fim. O justo viverá da fé. Porque a fé tem que ser obediente
ao Evangelho. Conforme nós vivemos numa vida com Deus mediante Jesus Cristo pela fé, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos praticando, cumprindo a palavra, e vamos ter sobre nós a justiça mediante a sua palavra sendo cumprida. É por isso que Deus fala: o justo viverá da fé. Louvado seja Deus!